Há uns 40 anos atrás, meu avô, seus irmãos e dois dos meus tios, que viviam em um vilarejo do interior, eles se dedicavam à produção de telhas e tijolos. Naquela época, o meu avô, com seu irmão e filhos mais velhos, só podiam trabalhar à noite para não ficarem expostos ao sol, já que o calor era intenso. E os tijolos precisavam de muito calor para assar nos fornos. Uma noite, o meu avô foi antes do pôr do sol para organizar um pedido que tinha sido feito. E no dia seguinte, ele trabalhou até tarde, sem perceber o tempo passar. Ele terminou e retomou o caminho de volta para sua casa. E isso já era por volta de umas 2 horas da manhã. O caminho por onde ele tinha que passar ficava bem escuro àquela hora. E ao chegar nas hortas de tamarindo, que projetavam uma enorme sombra e que impediam a luz da lua, o meu avô começou a ouvir como se algo ou alguém pisasse em um conjunto de folhas secas. E também quebrava-se muitos galhos. Parecia ser um animal muito grande, e se ele não estava enganado, parecia estar dentro daquela horta. Por um instante, ele pensou que poderia ser uma onça, já que naquela época era possível ainda ver esses grandes felinos andando à noite. De repente, esta criatura que estava oculta saltou do arame farpado que separava o caminho da horta e se colocou bem à frente do meu avô. Era nada mais, nada menos que o lobisomem. E o meu avô pôde ver em detalhes que tinha grandes olhos vermelhos e eles brilhavam como brasas. E tentando manter a calma, ele se levantou e disse: "Fique tranquilo, eu não faço mal a ninguém. Eu só estou voltando do trabalho para casa, para ficar com a minha família." O lobisomem, ouvindo estas palavras, deu alguns passos para trás, mas sem tirar os olhos do meu avô. Depois passou lentamente ao seu lado, enterrando as suas garras na terra. E o meu avô girava para não lhe dar as costas, pois já era sabido que se virasse as costas para o lobisomem, ele aproveitaria para atacar. E os que sobreviviam a este ataque morriam alguns dias depois. E o lobisomem observou cada movimento que o meu avô fazia. E após um uivo assustador, ele saltou de volta para as hortas de onde tinha saído. O meu avô fez um grande esforço para se recuperar do susto e retomar o seu caminho para casa. E quando ele chegou, contou à família o que tinha acontecido. E ele pediu aos seus filhos que tomassem muito cuidado quando voltassem da olaria. Não demorou muito e o lobisomem reapareceu. Naquela noite, 2 dos meus tios estavam trabalhando na olaria. Um enchia as formas, enquanto o outro colocava os tijolos do forno, que era muito grande, parecido com fornos de pão artesanal, mas com muito mais capacidade, podendo assar mais de 3.000 tijolos de uma única vez. E quando estava perto de amanhecer, e eles já tinham terminado o trabalho, meus tios resolveram voltar para casa. Na volta, eles ficaram bem atentos ao redor, caso o lobisomem resolvesse aparecer.
Eles passaram pelas hortas de tamarino e de manga e, por sorte, nada aconteceu. Mas a sorte deles acabou quando eles chegaram no riacho. Uma vez na margem, o meu tio, que tinha sido exposto ao calor, foi carregado nas costas pelo seu irmão, pois não era conveniente que ele tocasse na água fria, pois isso poderia lhe causar muitas dores musculares. Mas foi exatamente neste momento que aquele ser assustador reapareceu. Quando eles se preparavam para atravessar o riacho, de repente começaram a ouvir uns rugidos. Eram rugidos muito fortes que vinham do outro lado da margem. E isto fez com que os seus corpos tremessem de medo. Com muito temor, ergueram os seus olhares para olhar na escuridão e ver o que estava causando aqueles bramidos. E eles sentiram pânico ao observar que se tratava do lobisomem. Eles viram um par de olhos vermelhos brilhando na penumbra e lentamente se aproximava do riacho. Ao chegar à margem, o lobisomem rosnou com muito mais força, como que avisando que ia os atacar. E foi exatamente o que aconteceu, pois ele se lançou na água, nadando em direção aos meus tios. Eles rapidamente empunharam os seus machados e ficaram esperando que ele saísse da água e assim pudessem se defender. Mas quando o lobisomem estava perto, um forte vento levantou a poeira do chão, o ocultando completamente. E quando a poeira baixou, ele havia desaparecido. E logo ele apareceu atrás deles e vinha com muita pressa. Com medo de serem atacados, meus tios levantaram os seus machados para se defender, mas parecia que pesava toneladas. Sem muita alternativa e tomados pelo pavor, eles decidiram se jogar na água e nadaram desesperadamente para a outra margem. Ao cruzarem, eles olharam para trás para ver se o lobisomem os seguia e viram aquela criatura apenas os encarando fixamente. Meus tios, sem perder tempo, saíram correndo em direção à sua casa. E ao chegarem, contaram à família o ocorrido. E eles lhes deram um café e um pão para lhes acalmar do susto. Depois da conclusão desta história, nós vamos ver que nada era o que parecia. Vários dias depois, enquanto eles descansavam e dormiam tranquilamente em casa, eles ouviram um estranho barulho vindo do galinheiro. Um barulho que fazia com que as galinhas ficassem muito agitadas. E isto fez todos se levantarem para verem o que estava acontecendo. O meu avô e os meus tios pegaram os seus machados para se defenderem, caso fosse preciso. Eles saíram de casa com muita cautela e se aproximaram do galinheiro sem fazer barulho. Uma vez perto, viram uma coisa que os deixou sem fôlego e os fizeram empunhar os machados com força. Eles viram um enorme cão negro com 2 galinhas em sua boca, que ao ver que foi descoberto, deu um enorme salto e subiu em uma árvore que tinha perto da casa. E depois foi pulando de árvore em árvore, adentrou na floresta e desapareceu por completo na escuridão. A minha avó, vendo todos impactados e assustados e principalmente irritados,
pois o encontro com aquele animal estava sendo muito constante. Então ela disse que já era hora de expulsá-lo do vilarejo. E na manhã seguinte, ela reuniu os filhos e os sobrinhos e alguns vizinhos que moravam próximo. Ela pediu que juntassem pedras do riacho e as empilhassem. E depois, quando eles fossem urinar, eles deveriam fazê-lo em cima das pedras, mas somente até as 6 horas da tarde. E após isso, eles deveriam pegar as suas pedras e guardá-las em um saco. E na noite seguinte, eles deveriam sair em grupos e escondê-las exatamente aonde os caminhos se cruzavam. E quando o lobisomem aparecesse, eles teriam que atirar as pedras nele até que o expulsassem. No outro dia, meus tios, meu avô e minha avó, acompanhados de outros homens, saíram um pouco antes do pôr do sol. E eles se esconderam nos arbustos perto das tamarindeiras. E ali eles ficaram quietos até a noite chegar. Várias horas se passaram, até que perto da meia-noite começaram a ouvir passos de um animal. E todos ficaram em silêncio, observando para ver se era o lobisomem. E eles se assombraram quando o viram saindo dos arbustos e ir em direção ao cruzamento dos caminhos. Ao chegar lá, o animal parou por um instante e começou a cheirar. E foi neste momento que todos aproveitaram e começaram a atirar pedras nele. O lobisomem começou a soltar bramidos devido aos golpes das pedradas. Só que o mais impressionante não foi isso. Aquilo que parecia ser um lobisomem, na verdade era um bruxo. E aos poucos, aqueles gritos se tornaram em uma voz humana. Mesmo assim, os homens não pararam. Eles continuaram atirando pedras até que elas acabaram. E neste momento, ao invés de um cão infernal de olhos vermelhos, eles só viram um homem nu caído no chão. E ele pedia clemência para que não lhe tirasse a vida. Os homens, vendo isso, saíram dos seus esconderijos e foram em direção àquele homem com os machados em punho. E eles lhe perguntaram quem ele era e qual era o propósito dele assustar aquele vilarejo. O homem, apesar de cercado, não disse o seu nome. Ele apenas comentou que era um bruxo que veio dos altos de uma região e que para obter mais poder, ele precisava causar terror naquele lugar. E que ele ganhava mais força cada vez que assustava alguém. E os homens, ouvindo isso, apenas ficaram mais irados. Alguns propuseram matá-lo. Mas o bruxo, escutando isso, rapidamente disse para que o deixassem ir embora. Que ele nunca mais voltaria àquele vilarejo e que nunca mais assustaria ninguém. Porém, os homens se recusaram ao deixá-lo ir. Foi então que a minha avó interveio e disse que era para soltá-lo. E então, por misericórdia, o deixaram ir. E até lhe deram uma coberta para se cobrir e uma vara para se apoiar. Mas o destino logo o cobrou por suas ações. Ele começou a caminhar em direção à saída do vilarejo. E justamente quando terminou de atravessar o riacho, aconteceu algo que deixou os presentes apavorados. De trás de um arbusto saiu um enorme cão negro. Ele era muito maior que o próprio bruxo em sua forma de lobisomem. E também ele era muito mais pavoroso do que ele.
E ele agarrou aquele bruxo pelo pescoço e correu para a escuridão, enquanto o bruxo gritava por socorro e pedia ajuda. E nisso a minha avó disse aos meus tios: é nisso que dá mexer com a força das trevas. Pode até conseguir o que quer por um tempo, mas o final é sempre o mesmo. A escuridão, mais cedo ou mais tarde, sempre vem cobrar o seu preço. Galera, impressionante esta história. Agora eu entendi por que lá no riacho eles não conseguiram levantar os machados e por que o lobisomem desapareceu na frente deles e apareceu atrás. É impressionante. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu curtir, também deixem o seu comentário e que Deus abençoe a cada um de vocês. E muito obrigado por ficar no meu vídeo e até a próxima.